Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. No fundo aí o som, legal? Mais uma vez nós estamos aqui em nome de Jesus, sempre com muita alegria. Então, que Deus nos abençoe, a gente agradece muito pela presença. No final da reunião nós sempre comentamos, se alguém não estiver bem, não vá embora. É importante a gente sair daqui melhor que quando nós chegamos. Que Deus nos ampare. Bom, então, dando sequência à emancipação da alma, no item 7 do capítulo 8, que é o Segunda Vista. Como sempre nós colocamos aqui, todas as nossas experiências passadas, elas estão arquivadas no nosso corpo mental. Esses assuntos que nós estamos tratando, tem tudo a ver com o nosso passado. E também ele tem projeção no nosso futuro. Então, nós já comentamos sobre o superconsciente, o consciente e o inconsciente. Nós vamos passar para frente. Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que tu chamas segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Então, toda percepção nossa é mental. O nosso corpo, nós já comentamos anteriormente, ele tem as nossas saídas através dos nossos órgãos de sentido, de olfato. Todos nós conhecemos, mas aqui o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. Olha a diferença aqui. Quando nós comentamos sobre o sonambulismo, nós comentamos que o espírito ele está num estado de consciência bem alterada. Sempre acontece quando está dormindo. Esse sono pode ser provocado por uma hipnose, pelo magnetismo, mas quando o médium ele tem já desde quando ele nasce, quando ele é nato, que ele tem essas faculdades, não é necessário que se faça nenhum trabalho artificial para que ele chegue a desenvolver e a trabalhar na mediunidade dele. Então nós estamos vendo aqui que aqui o espírito ele está acordado. Isso daqui é uma situação tão difícil, porque muitas vezes a gente está sentado na sala assistindo televisão, eu já comentei isso aqui, ao mesmo tempo nós estamos andando. Acontece muito isso comigo. De primeiro eu ia num cemitério, quase todas as noites, aqueles túmulos de granito preto, sempre o mesmo cemitério, sempre o mesmo lugar. Eu devo ter tido uma ligação ali. Então isso acontece muito. Isso em estado de vigília, acordado. É uma situação difícil, é uma experiência dramática quando a gente não tem o conhecimento da doutrina espírita. A partir do momento que a gente começa a estudar a doutrina espírita, nós vamos ver que isso é uma situação até tranquila, se nós entendermos o fenômeno que está acontecendo conosco. Uma outra situação, eu estou dando esses exemplos aqui, porque eu já comentei aqui que eu tenho muita dó de médium. Eu tenho bastante preocupação. Porque uma vez, com o sol quente, o sol muito quente, eu estava para o lado de fora, a gente plantava uma horta, eu estava regando a horta. Quando eu me levantei, eu me vi numa luta de espada. O meu oponente, ele me cortou o braço, eu vi meu braço cair no chão e rolar no chão. E aí eu entrei em pânico, porque nessa época eu ainda não tinha o conhecimento da doutrina espírita. Até hoje eu não tenho, mas eu aprendi um pouquinho a me dominar, a entender o fenômeno. E aí eu entrei em desespero. Como
A minha família era uma família católica, eu comecei a gritar meu pai, minha mãe, minha avó, para chamar o padre, eu estava ficando louco. E aí mudou o cenário. Ao mesmo tempo que eu estava aguando um canteiro de alface, eu já estava numa região deserta, lutando com uma espada, igual aquela espada larga, da época de Aladim ali. Então, olha o desespero aí. Depois, futuramente, eu vim a descobrir que eu vivi naquela época lá. Isso daí me trouxe muito trauma, porque eu comecei a ir muito nessa região, consciente, não é dormindo não, é consciente. Isso acontece até hoje, só que graças à doutrina espírita, hoje eu tenho equilíbrio. Então, eu já não sofro tanto quanto eu sofria no começo, por falta de entendimento daquilo que está acontecendo comigo, porque o Espírito é que comanda tudo. Então, o nosso corpo é um acessório. A segunda vista é permanente? A faculdade, sim, o exercício, não. Só uma paradinha, Eduardo. Então, nós estamos vendo, a faculdade, sim, o exercício, não. Por quê? A faculdade, ela existe. Se nós não exercitarmos essa faculdade, não entendermos o que acontece conosco, ela vai permanecer nos incomodando, porque não tem como nós desvencilharmos dela. É diferente de uma outra mediunidade que pode ser desenvolvida. Nós vamos ver aqui que aqui também pode ser desenvolvida, mas tem muita dificuldade para desenvolver. Tem que ser um lugar onde a gente tem uma preparação muito séria e o médium tem que ter uma disciplina severa para que ele não seja joguete dos espíritos inferiores, como nós comentamos anteriormente. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. Também a dupla vista aí é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos e é ainda a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Vamos pegar o livro de Zacarias, no Velho Testamento, onde nós vamos ver uma informação muito interessante lá. O profeta está dizendo o seguinte, que o Salvador viria montado numa jumenta. Aí nós vamos pegar Mateus. No livro de Mateus, nós vamos ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Olha a dupla vista lá atrás, no livro de Zacarias, aonde ele já passou para nós essa informação. Está no Velho Testamento, quem quiser depois dá uma olhada lá para ver. Aí o Mateus vem dizendo, né, porque ele vai falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde Jesus... Olha a segunda vista aí também. Lá atrás, a segunda vista do profeta. Aqui a segunda vista de Jesus. O que Jesus diz? Vá na entrada da cidade, tem uma jumentinha amarrada. Se alguém vos perguntar, dize que o Senhor mandou buscá-la. E aí eles vão, na entrada da cidade está a jumenta, eles trazem, Jesus monta nela e entra em Jerusalém. Por que Jesus usou um animal para entrar em Jerusalém? Jesus, pela segunda vista, ele viu que a jumenta estava lá, ele sabia que eles iam venerá-lo artificialmente, são aquelas manifestações falsas, porque eles jogaram o ramo, tanto é que na Igreja Católica tem o Domingo de Ramos, jogaram ramos e gritavam, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas logo em seguida, o que eles fazem com Jesus? Todos nós sabemos. Aí nós vamos ver uma outra situação, na ceia. Quando Jesus está sentado à ceia, olha a segunda vista de novo aí de Jesus. Entrando no futuro, ele diz, aquele que está comigo vai me trair. E ele dá até umas explicações ali, quem seria o traidor. Todos sabem que era o Judas, porque aquilo que Jesus falou, o Judas fez. Então, olha a segunda vista. Agora vocês imaginam, Jesus
construtor, administrador do planeta Terra. Profeta lá atrás, em Zacarias, um homem enviado de Deus, que está no Velho Testamento. Aí vocês imaginam, por exemplo, nós, que somos meros médiuns, ainda em desenvolvimento e ainda com passado, às vezes, que tem muita coisa para a gente se acertar. Quanto nós sofremos porque nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Nós vimos, quando nós falamos lá atrás sobre o sono, sobre os sonhos, que nós vamos buscar no passado, o nosso passado, nós trazemos para o presente e ao mesmo tempo nós vamos no futuro. Então, é tudo que está aqui dentro. Por isso nós sempre colocamos aquela figura que a gente tem aqui para a gente entender um pouco melhor. Está aqui. Vamos lá. Aí uma questão. A gente pode alterar o nosso futuro? Se a gente tem o dom da segunda vista? Podemos, porque o futuro ainda não aconteceu, mas quando ele se diz que a gente vai buscar no futuro, quando nós reencarnamos, nós temos um planejamento. Nós sabemos aquilo que nós vamos passar. Então, quando nós estamos seguindo uma determinada linha na nossa reencarnação, nós já temos ali uma fixação daquilo que vai acontecer. Então, muitas vezes, nós vamos no futuro, nós temos intuição do futuro, nós sabemos o que vai acontecer conosco no futuro, nós podemos desviar, mas tem coisas que nós não podemos mexer. Aquilo está programado. No livro Nos Domínios da Mediunidade e no livro Missionários da Luz, do André Luiz, nós vamos ver a reencarnação ali, nós vamos ver o planejamento da reencarnação. Então, muitos filhos que vêm na nossa família, a esposa, o esposo, houve um planejamento no plano espiritual para que a gente se encontrasse. Mas aí nós vamos pegar um livro do André Luiz, porque muitas vezes a pessoa fala, eu morro, mas eu não separo. Mas aí não é assim. No livro Evolução em Dois Mundos do André Luiz está dizendo o seguinte, que muitas vezes nós viemos para ter uma determinada etapa com uma pessoa. E depois aquilo ali esgota, não tem mais química, não tem mais afinidade. Então, para não morrer, é melhor separar. Para não cometer um crime, para não fazer nada. Aí nós vamos, às vezes, encontrar uma outra pessoa. E às vezes vamos ficar sozinhos. Porque ontem eu ouvi uma mulher falar aí para outra, ó, é melhor ficar sozinho do que mal acompanhada. Já falei para você. Eu fiquei quieto, né? Porque eu sou homem. Minha mulher estava meio perto, eu falei, vai que ela escuta também, pronto. Então, é verídico isso, aconteceu ontem aqui dentro do centro. Vamos lá. E aí a coisa, Jesus poderia ter transformado o futuro dele, né? Sim. Se ele não tivesse uma missão. Então, aí nós vamos ver Jesus. A clareza da missão. Exatamente, Jesus poderia ter feito tudo diferente se ele quisesse. Porque ele falava, eu dou minha vida e tomo. Mas tinha um compromisso espiritual. Porque no livro O Sublime Peregrino, do Ramatiz, é um livro fantástico, perguntas e respostas. Nós vamos ver ali toda a situação de Jesus. Ali está tratando de Jesus, do homem Jesus, do missionário Jesus, do Salvador Jesus. Esse livro é completo, é muito interessante. O Sublime Peregrino, Ramatiz. O médium chama Hercílio Mas. Vamos lá. A segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que dela está dotado. O mais frequentemente ela é espontânea, mas muitas vezes também a vontade aí exerce um grande papel. Assim, toma, por exemplo, certas pessoas chamadas adivinhos e das quais algumas têm certo poder, e verás que a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista e a que chamas visão. Tudo depende da nossa vontade. Mas se nós tivermos vontade e não tivermos ação, a vontade não funciona. Nós precisamos ter vontade, mas nós precisamos agir. A gente tem vontade de fazer muita coisa, mas a gente fica estagnado e não faz nada. Então nós precisamos ter vontade. Então aqui está falando também. É espontânea. Mas muitas vezes a vontade também exerce um grande papel. Não está dizendo aqui que vai desenvolver. A vontade vai exercer um grande papel, como nós vimos anteriormente.
que essa mediunidade, ela é permanente, mas vai depender daquilo que nós vamos fazer com ela. Porque senão, ao invés dela nos ajudar a progredir, ela vai nos ajudar a atrapalhar a nossa vida. Porque muitas vezes nós vamos usar essa segunda vista e aí nós começamos a ser iludidos pelos espíritos inferiores. Porque de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o nosso entendimento, com a nossa vida, nós vamos ter as nossas companhias. Então aí nós começamos a ser joguete, como eu já falei anteriormente, e muitos, por isso que é muito interessante, o médium sério, ele não fica falando bobagem. Quando a gente vê esses pseudos médium falando na televisão, sobre política, o que vai acontecer, quem vai morrer, quem vai nascer, quem não sei o quê, é tudo papo furado, é tudo balera. O médium que tem seriedade, ele não fica falando. E se ele vê, ele só vai falar se for para ajudar. Nós já comentamos aqui anteriormente. Aí nós vemos aí alguém na televisão falar, ó, esse ano vai morrer alguém famoso. Está na cara que vai morrer alguém famoso. O mundo é grande. Então é tudo besteira. Dê nomes, né? Fala o nome. Ó, vai acontecer fulano e tal, mas não pode falar porque depois não acontece. E aqui tem um médium americano que ele comprou até sítio. Por quê? Porque ele vai falar exatamente aquilo que a pessoa quer ouvir. E a pessoa vai e está precisando, nós buscamos, nós vamos atrás do recurso. Chega lá, ele fala uma porção de coisa e a gente acredita, a gente começa a ficar dependente dele. Então, tem que ver a veracidade daquele que está falando. O médium sério, ele não atende particularmente em lugar nenhum. Ele pode atender particularmente numa instituição espírita, se ele está no espiritismo. Num movimento carismático da Igreja Católica, onde tem ali a reunião do movimento carismático. Numa igreja evangélica, dentro do templo. Quando ele começa a atender particularmente na casa dele, vai em tal lugar, vai em outro lugar, precisamos desconfiar dele. A segunda vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim, o trabalho conduz sempre ao progresso. E o véu que cobre as coisas se torna menos compacto. Está completando o que nós falamos aqui em cima. É pelo exercício. Mas, se a pessoa não tem essa mediunidade ostensiva, que já vem de berço, ele vai ter muita dificuldade e pode acontecer de não desenvolver e ele está querendo sempre desenvolver. Quando eu morei no Amazonas, tinha um rapaz lá que ele queria muito desenvolver a mediunidade. E aí ele entrou num drama psiquiátrico severo. Ele ia no cemitério e dormia no cemitério para poder ver se ele recebia alguma entidade. Então, olha a situação, porque alguém falou para ele que poderia acontecer isso daí. Então, nós abrimos uma instituição lá, e nessa instituição nossa nós começamos a orientá-lo. Ele parou, inclusive, de tomar medicamento, tudo, e se recuperou. E aí eu disse para ele o seguinte, você não tem mediunidade de receber espírito. Aí eu lembro muito de um amigo meu, que foi meu mestre. Às vezes, normalmente a mulher é mais sensível. A mulher falava para ele assim, eu queria tanto receber espírito. Ela saía, aí ele falava, a senhora está empregada? Coisa tal. Não, não estou. Ela saía, ele falava, Norinha, ela não recebe nem pagamento, ela quer receber espírito. Não vai receber nunca. Então, vamos dá mais uma só. Essa faculdade se prende à organização física? Certamente, a organização desempenha aí um papel. Existem organizações que são refratárias. Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Tá? É uma predisposição física. O físico já tem essa predisposição. Os órgãos, eles já são preparados para que a gente possa exercer a mediunidade. E a mediunidade, normalmente, é para a gente resgatar dívidas do passado, para a gente se ajustar. Então, por isso, está aqui, ó, a organização desempenha um papel muito importante. Por quê? Estão dizendo aqui que tem algumas que são refratárias. Então, não adianta eu querer... Olha, nós vemos muito isso aí no centro espírita, viu, Du? A pessoa, às vezes, ele tem aptidão para dar passe, mas ele não quer. Ele quer receber espírito. O outro, ele recebe espírito, mas ele não quer, ele quer dar passe.
O outro, ele tem o dom de dialogar, mas ele não quer dialogar. Ele quer fazer outra coisa. Aí eu lembro muito do Emmanuel, do guia do Chico Xavier. Ele fala, nós estamos sempre insatisfeitos com tudo na vida. O rapaz é cabeludo, ele rapa a cabeça. Aí, o que é careca, ele quer ser cabeludo, ele põe uma peruca. E daí por diante. Então nós estamos sempre insatisfeitos. Nós muitas vezes não aceitamos aquilo que nós temos de melhor, porque todos nós temos alguma coisa boa. Nós podemos fazer alguma coisa boa dentro do centro espírita, fora do centro espírita, usando a nossa capacidade. A capacidade que nós temos, nós vamos exercer melhor, com mais amor, com mais carinho, com mais responsabilidade e com conhecimento de causa. Porque não adianta. Tem pessoas que têm até diploma de médium. Apareceu uma mulher aqui com diploma de médium, fiquei até com inveja. Porque eu falei, quantos anos a senhora tem de espiritismo? Só tem muito tempo de espiritismo? Aí ela falou, eu tenho 12 anos. Aí eu tenho 50, né? Eu peguei, olhei e falei, meu Deus do céu, eu nunca ganhei um diploma desse. Falei, aonde a senhora recebeu o diploma? Ela me falou. Eu falei, um dia eu vou lá também. Ela falou, mas o senhor precisa passar por um teste lá. Eu falei, então eu já não vou. Nós vamos encerrar. Nós vamos fazer sempre 25 minutos. Esse assunto continua semana que vem. Nós agradecemos a atenção de vocês e nós vamos continuar, não precisamos ter pressa. Se vocês aguentarem, nós vamos ficar aqui a encarnação inteira. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa ter uma boa segunda parte. Aquele que veio buscar, mentaliza, pede, mas pede do fundo do coração, que nós vamos receber com certeza. Está encerrado, gente. Muito obrigado.